Olá, meninos! Vamos lá para mais um vídeo caseiro com a correção da atividade da semana passada, que era referente ao texto Eles Gastam Muito. Então, esse texto eu li com vocês, em sala de aula remota, mais uma sala de aula. Eu trabalhei com eles, com esse texto durante a aula, fiz a leitura, nós fizemos a discussão e ficou para vocês em casa fazerem a interpretação do texto, certo? Só para vocês relembrarem, nós fizemos a discussão sobre o que era fato e o que era opinião, o que era opinião e o que era fato. Nós localizamos nesse texto. Então, para poder ir para a interpretação do texto, para as questões referentes ao texto que vocês já fizeram, eu vou fazer a leitura do texto. Então, eu queria que aí no seu cantinho abençoado, você acompanhasse a leitura, tivesse com tudo bem organizadinho, seu caderno, que o texto estivesse aberto aí na sua plataforma, para você ir acompanhando, certo? Caso você tenha alguma dúvida, aí você tem meu WhatsApp, tem os grupos e tem a plataforma, e aí você pode me fazer a pergunta, certo? As perguntas e esclarecer suas dúvidas. O que não pode, ela permanecer, certo? Espero que vocês tenham acertado, e se não tiverem acertado, que agora compreendam e esclareçam as dúvidas. E o texto diz assim: eles gastam muito. São adolescentes, mas pode chamá-los de maquininhas de consumo. Um estudo realizado com garotas e rapazes de 9 países mostra que no Brasil, 7 em cada 10 jovens afirmam gostar de fazer compras. Desse grupo de brasileiros, 4 ainda foram mais longe. Disseram ter grande interesse pelo assunto. O resultado da pesquisa, que tomou como base um trabalho da Organização das Nações Unidas, a ONU, chamado de Is the future yours? Não sei, mas quer dizer em português, o futuro é seu, foi significativo. Os brasileiros ficaram em primeiríssimo lugar no ranking desse quesito, deixando para trás franceses, japoneses, argentinos, australianos, italianos, americanos e mexicanos. Ou seja, vai gostar de consumir assim lá no shopping center. E não precisa nem mandar, porque a turma vai mesmo. Outra pesquisa feita pelo Instituto, aí tem o nome do Instituto, Hypnos Marplan, constatou que 37% dos jovens fazem compras em shoppings, contra 37% dos adultos. Nem sempre os mais novos adquirem produtos mais caros, mas proporcionalmente têm maior afinidade com as vitrines. A lista de vantagens dos adolescentes sobre outros públicos é de tirar o fôlego. Eles vão mais vezes ao cinema, viajam com maior frequência, compram mais itens, gostam mais de roupas de grife, mais cara que as similares sem marca famosa. Consomem mais produtos diet, têm mais computadores, assistem a mais DVDs e vídeos. E só para terminar, são mais vorazes na hora de abocanhar balas, chicletes e lanches. Não é à toa que a falência antes do fim do mês é maior entre os jovens. Inevitavelmente atinge quase a metade, que estoura a mesada ou o salário. O poder de consumo dos jovens é um vilão que anima vários setores da economia. Há em curso uma corrida para conquistar o coração dessa rapaziada. Na verdade, é o bolso dos pais. As grandes marcas desenvolvem estratégias milionárias para tornar esse público fiel desde já.
A maior parte do que se produz no mercado publicitário, que movimenta 13 bilhões de reais por ano, tem como alvo a parcela de 28 milhões de brasileiros com idade entre 15 e 22 anos. E esse grupo que fornece boa parte do ideário da propaganda, enchendo os anúncios com mensagens de liberdade e desprendimento. Mostra-se extraordinária também a influência que essa molecada exerce sobre compras da família. 8 entre cada 10 aparelhos de som só saem da loja a partir do aval da ala jovem do lar. A fabricante de eletrodomésticos, Arno, não faz nada sem pensar nos mais novos, pois, na comum ausência das mamães trabalhadoras, é a garotada que usa espremedores de fruta, tostadores de pão, sanduicheiras e liquidificadores. Aí tem a fala. Hoje, vendemos tanto para os filhos como para as donas de casa. Conta Mauro de Almeida, gerente de comunicação da Arno, que mantém 2 escolinhas de gourmet para cativar consumidores desde a pré-adolescência. Veja a estratégia. Essa influência é exercida já que, em tenra idade, nos dias de hoje, o indivíduo é considerado consumidor aos seus 6 anos. Nesse momento, as crianças começam a ser ouvidas na hora de tirar um produto das prateleiras do supermercado. Para cada 10 crianças de 13 anos, 7 pedem itens específicos para as mães. Nós educamos as crianças e os jovens para que tenham autonomia, opinião, poder de decisão, eles aprenderam e decidem o que comprar para nós. Ironiza Rita Almeida, especialista em tendências e hábitos de consumo de adolescentes da agência de propaganda Alma PB, tem aí o nome da empresa. Vejam só, então nós já fizemos a discussão sobre esse texto, nós vimos que ele é um texto que possui uma opinião, né, a respeito desse assunto, deste conteúdo discutido. Esse texto eu mostrei a vocês na aula, ele foi publicado em 2003, né, numa discussão da revista Abril sobre um bloco sobre jovens. Se hoje, nessa época, em 2003, que consideravelmente já faz um tempo, em se tratando de economia, esse perfil de certeza mudou. E aí esses números, eles devem ser hoje mais alarmantes. Se nessa época, né, em 2003, nesse período que não é tão distante, mas em termos de consumo, esse quadro ele muda muito, né? E aí já é considerado consumista uma criança com 6 anos. E aí eu perguntava a vocês, e durante a aula, vocês bem se colocaram, foi uma aula que vocês falaram muito a respeito disso, que vocês foram falar sobre a realidade de vossas casas, onde vocês disseram que, na idade de vocês, hoje, vocês veem pessoas dentro de casa mais novas, como a questão do irmão, dos primos, de um afilhado, alguém que na casa de vocês é mais consumista do que vocês quando tinha a idade. Né? Nós tivemos vários exemplos de pessoas que tinham irmãos e que diziam, meu irmão, quando eu tinha a idade de meu irmão, não era como meu irmão é hoje. Então, você tem uma criança em casa com 6 anos, com 4, com 5, com 3, que é muito mais consumista do que você quando tinha essa idade. Certo? Então, o texto, ele se baseia em pesquisas, ele constrói seus argumentos com base em pesquisas, por isso que é um texto tão bom para a gente discutir e diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião. Então, todas as vezes em que ele, e aqui vocês conseguem visualizar
é bem, certo? Quem quiser se deter e perdeu a aula, isso nós fizemos em aula, ó. Todas as vezes que tiver o número 1 aqui no texto, nessas expressões destacadas, ó, como essa, isso aqui vai ser um fato. Todas as vezes que tiver, isso vai ser uma opinião, desculpem. Todas as vezes que tiver o 2, vai ser uma opinião. Então, com base em um fato, se gera uma opinião. Eu não posso dar a minha opinião sem ter como base um fato. Por quê? Todas as vezes que eu vou emitir uma opinião e eu não tenho um fato que a sustente, o meu argumento, ele vai ser um argumento fraco. Ele vai ser um argumento fácil de ser derrubado por outro argumento. Então, um argumento que se sustenta com base em um fato, como alguma pesquisa, algum estudo, ele vai ser um argumento facilmente aceito. Seja ele por uma banca do Enem, seja ele por uma conversa com meus colegas, seja ele por uma discussão com meu professor, seja ele em qualquer situação comunicativa, certo? Então, se aconselha o quê? Que todas as vezes que você for construir um argumento, né, que você for emitir uma opinião, um juízo de valor, que você tenha algo que sustente a sua opinião, certo? Então, quem quiser olhar direitinho aqui no texto, ó, está disponível, certo? Então, vamos para as questões. A primeira questão dizia assim: aí tem um trecho. Os brasileiros ficaram em primeiríssimo lugar no ranking desse quesito. O pronome demonstrativo recupera. Os brasileiros ficaram em primeiríssimo lugar no ranking desse quesito. O pronome demonstrativo recupera que estes brasileiros, eles gostavam de fazer o quê? Gostar de fazer compras. Então, o pronome aí demonstrativo, ele está desse, que é esse aqui, ó. Ele recupera quem? Gostar de fazer compras, certo? Então, o pronome demonstrativo aí, ele recupera, né, o sujeito, a ideia que foi dita anteriormente. E no caso foi essa. Então, acertou quem marcou a letra A. No texto, a expressão maquininhas de consumo, empregada pelo autor, sugere que os adolescentes... Letra A, tem aí, não é? Maquininhas de consumo, sugere que os adolescentes, eles consomem de forma imoderada. Então, prestar atenção aqui, que isso quando for fazer uma questão do vestibular, do Enem, seja qual for, a palavra imoderada, ela não faz parte do nosso vocabulário coloquial, cotidiano, normal, certo? Então, o prefixo i aí, ele vem dando uma negatividade, né, uma negação à palavra moderada. Então, nós sempre utilizamos a palavra moderada, que é controlada, né, sobre os padrões, tudo normal. Quando você coloca aí o prefixo i, você vai acrescentar a negatividade, o não. É a mesma coisa do ar, quando a gente também coloca o prefixo a. Então, você tem uma negatividade aí, um não, ao prefixo quando é adicionado o prefixo i. Então, moderada é sob controle e moderada é fora do controle. Então, quando ele diz maquininhas de consumo, é porque eles consomem de forma imoderada, certo? Então, a 2 acertou quem marcou a letra B. Questão 3. No texto, o uso da palavra máquina no diminutivo é para enfatizar a capacidade de consumo dos adolescentes, certo? Então, ele coloca maquininhas lá no diminutivo, a palavra em sua
morfologia normal é máquina. Quando ele diz maquininha, é nesse sentido de enfatizar a capacidade de consumo dos adolescentes. Muitas vezes, nós pensamos que o diminutivo ele é feito para ironizar, certo? Mas ele pode também ter a função de enfatizar, de querer chamar mais atenção para aquela palavra, para aquela expressão, para aquele contexto. Então, nesse 3 era isso, certo? Enfatizar essa capacidade, chamar mais atenção para essa capacidade. Então, o diminutivo aí foi empregado nesse sentido. Então, a 3 acertou quem marcou a letra B. Questão 4, ele diz assim: o poder de consumo dos jovens é um vilão, então destaca a palavra vilão, que anima vários setores de economia. A palavra destacada é sugere. A letra C, uma fonte favorável à obtenção de lucros, é claro. Né? Então, esse jovem ele vai ser alvo de vários setores de economia. Por quê? Porque eles vão se deter. Se eles fazem uma pesquisa, eles têm aí uma fonte que demonstra que este grupo é o grupo que é fácil de investir nele, ele é propício, faz os investimentos de marketing e ele facilmente cai, então ele vai ser favorável para a obtenção do consumo. Então, essa questão 4 acertou quem marcou a letra C. A questão 5 diz: de acordo com o texto, é possível afirmar que... Valeu, meu divino Pai eterno. 5. De acordo com o texto, é possível afirmar que, letra D, o público jovem em relação aos outros públicos é o mais imediatista e com a pouca visão de futuro. Nós sabemos que isso também mudou muito, né? Mas de acordo com esse texto aí, é isso, certo? Esse texto aí, ele afirma que este grupo tão vulnerável, né, a ser consumista, ele faz isso porque ele não tem uma visão do futuro. Graças a Deus, hoje eu vejo, por trabalhar com jovens também, que isso já mudou muito. Tem muitos jovens que economizam sim e pensam sim em economizar pensando em um futuro. Certo? Então, essa questão 5, porque é segundo o texto, e o texto ele é de 2003, mas segundo o texto é isso aí. Certo? Então, a questão 5 acertou quem marcou a letra D. A questão 6 diz assim: invariavelmente atinge quase a metade deles, que estoura a mesada ou o salário. Qual o sentido no texto da palavra destacada? Estoura no texto tem o sentido de quê? De extrapolar os gastos, tornando-os maiores do que o valor da mesada ou do salário. Claro, né? Vai se endividar, compra mais do que pode e aí acaba apelando depois para a mãe, certo? A questão 6 acertou quem marcou a letra A. Mãe não, né? Para os pais, para a família. 6 acertou quem marcou a letra A. E aí ele segue com outro texto, né? Leia o texto abaixo. Há uma geração sem palavras. A malhação física encanta a juventude com seus resultados estéticos e exteriores, o que pode ser bom, mas seria ainda melhor se eles se preocupassem um pouco mais com os músculos cerebrais, porque, como diz o poeta e tradutor José Paulo Paes, produzem satisfações infinitamente superiores. Claro, né? Malhar o cérebro é muito superior ao corpo, porém o corpo também é importante. No fragmento apresentado, o autor defende a tese de que esse era bom porque o texto era pequenininho e era fácil de compreender. Os jovens devem se preocupar mais com o desenvolvimento intelectual. Então, esse é o ponto de vista defendido pelo autor. Quando ele diz músculos cerebrais, sustenta a tese dele. Então, desse segundo texto, acertou quem marcou a letra B na questão 1. Na questão 2, no texto, as aspas nas expressões músculos cerebrais têm a função de sugerir, por meio de uma associação, o exercício intelectual,
que também não fique preso só à questão do corpo, mas que exercite outros músculos. Então, essa questão 2 acertou quem marcou a letra D. E aí nós vamos para o terceiro textinho. Lindo e maravilhoso, não é, gente, do meu Brasil baronil? Vamos lá. Tudo sobre este povo lindo. Seremos apenas 5. A revista Veja, nós temos aí outro gênero. A revista Veja diz, né, tá fazendo uma entrevista, ele diz: os automóveis tornaram-se vilões do ambiente? Essa imagem é justa? E aí Sérgio Marchione responde: considero injusto responsabilizar os carros por todos os males da humanidade. Há outras formas de poluições cujos efeitos são mais devastadores. Além disso, se compararmos os índices de emissão de gás carbônico e óxido nitroso dos automóveis de 10 anos para cá, verificaremos uma redução drástica nesses valores. Em 1998, os principais fabricantes assinaram voluntariamente um acordo que estabeleceu um limite para as emissões de poluentes na Europa. Os governos também têm feito pressão nesse sentido. Os Estados Unidos, que são os maiores poluidores mundiais, tornaram as metas mais rigorosas. Não há dúvida de que a indústria entende o problema e tem investido para buscar soluções. É de 2010. Questão 1. No texto, qual é a tese defendida pelo entrevistado? Então, nós temos a tese aí, todas as questões elas remetem às teses. Então, a tese defendida por ele está lá no primeiro parágrafo, no texto aí, considera injusto. Então, os automóveis são injustamente considerados os vilões, certo? Então, essa daí era só uma, que era para você ver qual era a tese. O que é importante, minha gente, a gente discutir isso e ver nos textos, fazer nesses exercícios. Por quê? Porque quando vocês forem fazer o texto argumentativo lá do Enem, vocês precisam ver qual é a tese que vai sustentar os argumentos de vocês, certo? Então, assim como vocês estão lendo textos de outros escritores e vocês precisam identificar as teses, a tese, né, dos escritores, dos autores de texto, vocês, enquanto produtores de texto também, precisam ter esse olhar. Quando vocês produzirem os textos de vocês, vocês identificam qual foi as teses, né, ou a tese que você colocou no seu texto. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque a partir da sua tese, você vai construir os seus argumentos. Então, você, enquanto produtor de texto, quando está fazendo os seus textinhos aí, preparatórios para o Enem, você consegue identificar qual é a sua tese? Porque se você não tem uma tese clara, né, que geralmente é no começo do texto que você coloca, como é que você vai construir os seus argumentos se você não tem uma tese? Então, já começa a enfraquecer o seu texto. Então, tenha um olhar crítico para isso. A gente está treinando. Quais são as teses desses textos? Então, todos esses textos aí, a primeira questão ela diz, qual é a tese do autor? Então, você, quando estiver produzindo o seu texto, identifique lá, qual é a minha tese? Depois que você identificar qual é a sua tese, aí você vai ver, pronto, eu tenho estes argumentos aqui que sustentam o quê? A tese que eu coloquei, certo? Muitas vezes os alunos colocam sua tese e colocam argumentos que negativam, né, que são negativos à sua tese. Não posso. Se eu tenho uma tese, eu preciso defender a minha tese. Os argumentos precisam defender a minha tese. Certinho? É só um parênteses. Então, vamos lá para outro texto. O retrato. O homem, de barba grisalha, mal aparada, vestindo jeans azul, camisa xadrez e jaqueta de couro, sentou-se no banquinho alto do balcão do botequim e ficou esperando sem pressa que o rapaz viesse atendê-lo. O rapaz fazia um suco de laranjas para um mecânico que comia uma coxa de frango fria. O homem tirou uma caderneta do bolso, extraiu de dentro dela uma fotografia e pôs-se a olhá-la. Olhou-a
tanto e tão fixamente que seus olhos ficaram vermelhos. Contraiu os lábios, segurou-se para não chorar, a cara contraiu-se com uma máscara de teatro mágico. O rapaz serviu o suco e perguntou ao homem o que ele queria. O homem disse: nada não, obrigado. Guardou a foto, saiu do botequim e desapareceu. Esse texto é de Ivan Ângela. Primeira questão. Infere-se desse texto que o homem de barba grisalha, depois de olhar a foto, ficou. Esse texto ele demonstra muita emoção, né? Ele dá detalhes emotivos, então ele ficou emocionado. Acertou aí quem marcou a letra D. Questão 2. No trecho, olhou-a tanto e tão fixamente que seus olhos ficaram vermelhos. A oração em destaque apresenta, com relação ao que foi dito na oração anterior, um sentido de consequência. Ele ficou tão fixamente olhando para aquela foto que seus olhos ficaram vermelhos. Então, essa questão 2 acertou quem marcou a letra C. E aí nós temos uma tirinha. Para que isso? Faz elas crescerem, as plantinhas. Aí, foi tomar um banhozinho para crescer também. No último quadrinho do texto, infere-se que a mulher está surpresa, né? Pela ação dele, não imaginava. Infere-se, entende-se, acrescenta-se. Questão 2. O humor do texto revela-se na associação feita pelo homem entre o crescimento das plantas e do menino, na quantidade excessiva de água que a mulher deposita nas plantas, na resposta equivocada da mulher a ser questionada pelo homem, no fato do menino permanecer sem reação ao ser molhado pelo homem. Né? Você observa que o coitado do menino, do jeito que está lá, ele fica inerte, né, a esta questão. Puro preconceito. Vamos lá para puro preconceito. Sim, essa 2 vai ser marcada na letra A, né? Vamos lá. Puro preconceito. Está acabando, gente. É razoável que as pessoas tenham medo de assaltos. Eles se tornaram rotina nos centros urbanos e, por vezes, têm consequências fatais. Faz todo sentido, portanto, ao acautelar-se, evitar algumas regiões de certos horários e até evitar pessoas que pareçam suspeitas. E quem inspira desconfiança é, no imaginário geral, mulato ou negro. Se falar em sotaque nordestino, torna-se duplamente suspeito. Meu Jesus! Pesquisa feita em São Paulo, contudo, mostra que essas ideias não têm base na realidade. Não passam de preconceito na acepção literal do termo. Dados obtidos de 2.901 processos de crime contra o patrimônio, que é roubo e furto, entre 1991 e 99, revelam que o ladrão típico de São Paulo é branco, 57% dos crimes, e paulista de 62%. Os negros, de acordo com a pesquisa, respondem por apenas 12% das ocorrências. Baianos e pernambucanos juntos são 14%. Cristo tem poder. Os estudos estatisticamente significativo. Os 2.901 processos correspondem a 5% do total do período. É claro que algum racista empedernido poderia levantar objeções metodológicas contra o estudo, mas, por mais frágil que fosse a pesquisa,
ela já serviria para mostrar que o vínculo entre mulatos, negros, nordestinos e assaltantes não passa de uma manifestação de racismo, do que, aliás, o brasileiro gosta de declarar-se isento. É 2001, viu? Então, como pesquisa muda muito o resultado, esse quadro já deve ter mudado. Mas, tendo ela como base, o texto defende a ideia de que a falsa relação suposta pelas pessoas entre a cor da pele, a origem e o grau de periculosidade, que é perigo de um indivíduo. Para defender esse ponto de vista, são apresentados dados estatísticos, que funcionam como fatos. 2. Faz todo sentido, portanto, ao acautelar-se, evitar algumas regiões em certos horários e até evitar pessoas que pareçam suspeitas. O conectivo, portanto, não podem errar isso, estabelece com as ideias que antecedem a relação uma ideia de quê? Conclusão. Até porque ele é um conectivo, ele é uma conjunção coordenada conclusiva. Terceira, a passagem do texto que apresenta uma opinião é razoável que as pessoas tenham medo de assaltos, até porque isso se sustenta em fatos e números que o texto coloca. Pois bem, gente, que com essa aula de hoje vocês tenham construído fatos sobre essa juventude e tantas outras questões que nós discutimos, que o texto pode trazer muito mais para que vocês sejam jovens pensantes que construam opiniões, que construam argumentos com base em fatos. E aí só a leitura, só o estudo, só a pesquisa é capaz de fazer isso, certo? Fiquem com Deus e um cheiro bem grande.